convidado dispensa apresentação, né? Nosso querido Padre Luiz Fernando. E como eu disse, teremos um bate-papo, algo muito descontraído, muito simples, mas eu tenho certeza que as respostas do padre e até mesmo as perguntas que foram feitas por jovens da nossa comunidade Caminho do Discípulo aqui em São José dos Campos, de nossa diocese, são perguntas pertinentes a jovem, mas também a todo o público no geral, né? A todas as pessoas de forma geral. E eu tenho certeza que essas perguntas nos ajudarão a aprofundar, a amadurecer a nossa fé. Padre, boa noite. Boa noite, Paulinho, Breno, Fábio. Uma alegria estar aqui, poder participar, poder partilhar com vocês algumas coisas que me serão perguntadas, né? Eu creio que... espero, né, que seja assim bastante agregador, né, para a vida de vocês. Vamos lá, vamos começar. Breno, quer falar alguma coisa? Precisa só explicar um pouco então de como vai ser a dinâmica de hoje, né? A ideia é que a gente tem algumas perguntas que foram feitas pelo segmento jovem, foi feito para o padre, e o padre conhece algumas das perguntas, algumas não, então vai ser um pouco surpresa para ele também, e é isso que a gente espera. Então é basicamente isso, a gente vai fazer as perguntas aqui pro padre e bater um papo aqui mais ou menos. Então vamos. Padre, a primeira pergunta. Sou uma pessoa muito prática e racional. Mesmo procurando ter uma vida de oração, encontro dificuldades em discernir entre o que é a voz de Deus e o que seria a minha limitação humana imaginando. Algum conselho para poder amadurecer a fé nesse sentido? Olha, que bom, né, que você é prática e racional. Deus deu para nós a razão exatamente para a gente usar, né? E a praticidade mostra, assim, que a gente sabe usar. Porque a gente não precisa complicar nada. A gente tem que simplificar o máximo que a gente possa. Logicamente, sem ser superficial nas coisas. A única coisa que a gente não pode, em nome da racionalidade, da praticidade, se tornar arrogante, achar que eu sei tudo, conheço tudo. Então aí a gente não tem mais espaço, nem para Deus e nem para mais nada. Agora, quando a gente entende que ser racional, ser prático, também tem um certo limite, porque nem tudo a gente vai saber, vai conhecer, aí é espaço para Deus. Por quê? Porque Deus vai além da nossa razão. Ele que criou a nossa razão e quer que a gente use a nossa razão, não se limita à nossa razão. Até por isso que a gente diz mistério da fé. Se fosse tudo racional explicado, tudo, né, matemático, como 1 mais 1 é 2, não haveria necessidade do mistério da fé. Começa por Deus. Como é que nós vamos explicar Deus? Não tem. Essa é a pergunta das crianças, né? Como Deus surgiu? Quem criou Deus? Olha aí, né? Mas aí quando a gente entende que a nossa razão tem, digamos assim, um limite, ela chega até um certo ponto, nós nos abrimos para aquilo que vai além. E é exatamente isso que é o relacionamento com Deus. É a gente se deixar conduzir para a transcendência. O que é a transcendência? Ir além. Aí é mais fácil a gente ouvir a voz de Deus. Agora, a voz de Deus também, ela não é ouvida como vocês estão ouvindo a minha voz. Sabe, não é uma coisa que de imediato vem para nós. Não, ela é depositada. E às vezes a hora que mais a gente precisa vem em forma de um pensamento, de um sonho, de uma intuição, de você pegar no ar alguma coisa que alguém fala, até de perceber nas circunstâncias das coisas, né, que Deus está falando, que Deus está agindo. Mas antes é depositado. Nós temos uma passagem bíblica que fala assim: Maria guardava tudo no seu coração. Quer dizer, e ela entendia tudo de imediato? Não. O guardar significa que ela trazia para dentro dela. Ela também, como nós, é uma pessoa racional, um ser humano racional,
provavelmente prática em muitas coisas, né? Veja, quando o anjo anuncia que Isabel estava grávida, ela foi rapidinho isso é coisa de mulher decidida, né? Mas, ao mesmo tempo, tinha coisas que ela não entendia, como nós também não entendemos. Mas não é por causa disso que ela desprezava por causa da sua racionalidade. Porque às vezes isso ocorre. Aí eu não entendo, eu não explico, então eu não tenho. Né? Porque muita gente fala assim, eu não entendo Deus, então Deus não existe. Bem, eu só não entendo. Só isso. Né? Querer entender tudo não existe. A mente da gente, nós sabemos, nosso cérebro é um iceberg, grande parte dele está submerso no nosso subconsciente, nós só temos uma parte muito pequena de consciente. Agora, quando nós nos abrimos esse transcendente, aí Deus fala. E a gente percebe, olha, não tem como explicar assim, não existe uma explicação dizer assim, mas como que eu sei que Deus fala? Olha, primeiro sinal de que Deus falou é a paz, a clareza e Deus também é racional. Deus não pede nada de coisa doida, louca. Assim, sabe? Pode ser de coisa que eu não entenda, mas não significa que é louco. Vai ter um sentido em determinado momento. Então, fica tranquilo. É isso, é aprender a escutar. Agora, é lógico que tudo é uma disciplina. Tudo é uma disciplina. Você sabe que nós aprendemos a escutar e a falar com uma certa disciplina. Você vê como a criança é curiosa? A gente até costuma dizer assim, não fala coisas perto da criança que ela ouve e fala. Ela é muito curiosa, ela fica prestando atenção. E ao prestar atenção, ela traz para dentro dela aquilo lá, ela fala, às vezes sem saber o que é. Então nós temos que nos disciplinar, parar, ficar em silêncio. Na comunidade a gente fala muito do dom de línguas, porque o dom de línguas ele vai, como diz assim, purificando o nosso subconsciente e trazendo do nosso subconsciente, que eu creio que é onde Deus fala, também a voz de Deus para nós. Ele vai percebendo assim os passos, às vezes não é que percebe de uma vez também. Às vezes não é que Deus ele vai falando aos poucos, sabe? O soquinho, não. Ele fala tudo. Na verdade, ele já falou tudo, né? A palavra de Deus é Cristo, já está tudo dito. Mas nós vamos, digamos assim, entrando em contato com o que foi dito aos poucos. E às vezes nem dá para ser de uma vez mesmo, porque a gente não precisa de toda a informação. Nós vamos precisar no momento que a gente mais necessita. Eu me lembro que uma palavra que eu sempre gostei é tudo posso daquele que me fortalece. Mas nunca dei muita importância, não sei por que me chamava a atenção aquela palavra. Aí, num determinado momento muito difícil da minha vida, aquilo vinha o tempo todo. Tudo posso naquele que me fortalece. E foi a minha força. Foi assim a forma como eu consegui superar o que precisava ser superado no momento, entendeu? É assim que Deus fala, estava lá, estava guardado, eu não utilizei porque não foi necessário. Mas o dia que foi necessário, veio à tona. Puxando um gancho já, uma curiosidade, na verdade, não está nem no script aqui, mas esse fato da pessoa ser muito racional, né? A gente acha às vezes que Deus vai falar só de formas sobrenaturais, ou que pra gente a gente considera sobrenatural. E às vezes ele pode falar muito dentro da nossa racionalidade, né? Eu já vi uma conversa que a gente já teve na cela, por exemplo, Deus não precisa mostrar o que você precisa fazer, às vezes ele já dotou você de inteligência para que você chegasse naquela conclusão. E aí a pergunta que eu queria chegar, você se considera, na sua vida, você acha que as coisas Deus foi mostrando de uma forma mais racional para você? As coisas foram acontecendo de uma forma e você encontrou o caminho? Depende do tempo na minha vida. Você não pode assim falar com uma criança de maneira muito racional que ela não vai entender. Então na vida espiritual mesmo a gente tem fases. Eu já tive uma fase assim infantil da minha vida espiritual. É lógico, ainda existe um pouco, mas eu já tive mais uma fase. Então Deus não falava assim de maneira racional para ele, não era para mim. Deus é sempre racional. Deus a mente é Deus, né? Mas eu não entendia. Aí teve um momento que eu tive necessidade de algo mais emocional. Né? Eu me lembro quando eu recebi o batismo do Espírito Santo, para mim foi extremamente emocional. Extremamente emocional. E nunca a gente vai deixar de ser emocional. Isso faz parte da gente, é constituinte do ser da gente. Agora, ainda que seja, hoje eu já não me deixo mais guiar pelo emocional. Eu prefiro sim ser mais racional. Prefiro, porque eu fui crescendo também, eu creio, fui amadurecendo.
eu sempre fui assim muito inquieto em buscar as coisas, em conhecer as coisas e tentar aprofundar as coisas. Não é, eu me consolei muito com uma frase do Papa Francisco, eu sei, quem nunca duvidou, nunca acreditou. Então eu creio bastante, porque sempre quando alguma coisa, eu sempre duvido, não é aquele duvido, eu nego, é assim, eu quero saber mais. Tem coisas que eu soube mais, tem coisas que não, porque nem tudo é pra gente. A gente tem que aprender que nem tudo é pra gente. Nem tudo a gente tem que saber ou não tem que saber agora. Né? Deus não é obrigado a responder as curiosidades da gente. Mas hoje eu já gosto de ler, eu gosto assim de, como diz, de aumentar assim a minha cultura religiosa, né? Lógico, como padre, como pastor, eu tenho que dar prioridade àquilo que é católico, àquilo que tá me reciclando, né? Nós padres mesmo temos uma vez por ano, a gente faz uma reciclagem, eu gosto de ler artigos, tudo, né? Mas eu aumentei um pouquinho mais, eu fui conhecer outras tradições religiosas e foi uma grande surpresa, né? Porque antes eu achava assim que nem era de Deus, nada disso, né? E eu fui descobrir assim aquilo que a própria igreja já diz na Constituição do Vaticano II, tem uma que chama Dei Verbum, né? Que fala sobre as Sagradas Escrituras, e em um determinado momento diz assim, que há as sementes do Verbo, o Verbo é Cristo, as sementes da verdade espalhadas por aí. É lógico, né? Eu tenho que ter convicção que eu estou na verdade, que a minha fé é verdade, mas nada me impede de também ver que há verdades, que o Espírito Santo, ele não é nosso, né? Ele está conosco, mas ele não nos pertence. Ele fala onde ele quiser, ele age onde ele quiser. Jesus elogia a fé de pessoas que nem eram da religião dele, do povo dele. Então isso me ajudou muito, sabe? Entender muitas coisas, ver que Deus se manifesta aqui e ali. Lógico, nem tudo dá para concordar, porque não é da teologia da gente, nem seria da prática da gente. Algumas coisas tem até que rejeitar, sabe? Mas assim, me ajudou muito. Me ajuda muito ler, me ajuda muito pensar, refletir. Então, determinada coisa eu levo para refletir. Eu fico, às vezes, dias refletindo, assim. Eu sou muito noturno, né? Então, eu gosto de refletir à noite. À noite é o melhor horário para mim. E eu sei que eu tenho que dormir. Mas, assim, dá lá, eu chego em casa, é o horário que eu gosto de refletir. Eu vou rezar, vou refletir, eu vou. Isso é muito bom, é muito bom. A gente não tem que ter medo disso, sabe? Mas eu entendo também que eu preciso da luz do Espírito Santo. Senão as minhas reflexões podem me levar assim a tirar conclusões que não são verdadeiras. Então, assim, é interessante também quando a gente ora em línguas, que tem certas coisas que você está lendo, parece verdade, sabe? Um dia eu estava lendo um livro, estava achando maravilhoso o livro, daqui a pouco você deu uma luzinha vermelha. Não, mas isso aqui não corresponde à minha fé em Cristo, entendeu? Porque tem algumas coisas legais que estava falando, eu gosto, por exemplo, física quântica, não entendo muito nada praticamente, mas eu gosto de algumas coisas que tem lá, gosto de ler livro de psicologia, gosto de ler muitas coisas. Mas de vez em quando acende uma luzinha vermelha, sabe? Do tipo assim, não, isso aqui não condiz com a minha fé. Você está vendo a pessoa centrada querendo que você centre em você mesmo, não é legal, né? Por aí. É assim, mas tem fases, né? A idade também traz fases diferentes para a gente. Se é criança é de um jeito, se é adolescente é de outro, se é jovem, né? Se são jovens, é de um jeito, se fica mais maduro é de outro jeito. Mas também há amadurecimento no campo espiritual, na fé. Você também vai. Paulo dizia assim, né? Eu gostaria de falar coisas mais sólidas, mas você só consegue receber coisas de criança ainda, né? Então, às vezes, por exemplo, até nas minhas pregações, eu quero falar de coisas mais sólidas e eu me seguro bastante. Porque eu percebo que algumas pessoas não conseguem entende de forma diferente, sabe? Mas por outro lado, também existe um grupo de pessoas que eu percebo que cresce, que era aquilo que ela queria, sabe? É que a gente tem um público tão heterogêneo, né? Mas é muito bom também ver, porque tem gente que não quer crescer.
Não quer. Ela fica na segurança daquilo que ela aprendeu quando ela era criança, e que até mesmo em questões de fé. Tem gente que ainda não acredita que o homem foi à lua, só para você ter uma ideia. Então a pessoa, não, é assim que eu aprendi, é assim que é, e acabou. Ela não quer amadurecer, refletir, não quer, sabe? Eu não sei, eu acho que a gente se empobrece muito. Muito. A gente tem que crescer. Afinal das contas, isso é a dinâmica da vida. A racionalidade, ela vai num crescente. A gente falar que é racional porque viu algumas coisas há 10 anos atrás e tomou... refletiu sobre aquilo, pode ser que já tenha mudado, tudo muda. Então é racional de 10 anos atrás, não é mais hoje, nem faz mais, não tem mais sentido, né? Não sei se eu respondi, porque a sua pergunta é complexa, né? Mas é isso aí, são fases mesmo. Então, para cada fase, uma resposta. Padre, pegando, o senhor falou sobre o homem, né? E a lua, e tem muita gente que não acredita nisso. Há poucas semanas atrás, né, eu vi uma matéria num jornal, e essa matéria dizia que pela primeira vez na história, no Congresso dos Estados Unidos, eles fizeram uma sessão falando sobre objetos não identificados, né? Falando sobre OVNIs. Em outros momentos o senhor já falou sobre isso, disse que são coisas que nós não precisamos nos preocupar, Sim. que nós precisamos nos preocupar com outras coisas e tudo mais. Tem muita coisa para resolver na Terra, Exatamente, né? Isso mesmo, foi exatamente isso. Mas uma curiosidade, né, diante disso. Nós escutamos muitas coisas a respeito, né? Até mesmo na palavra de Deus, é uma curiosidade nossa se existe algo que fale sobre isso. E a pergunta foi: Padre, o senhor acha que existe ou já existiu vida humana fora da Terra? Olha, é sempre uma suposição. Não existe prova, por enquanto. Eu creio que sim, até mesmo pela questão da grandeza de Deus. Por que Deus ia criar tanta coisa? Quando eu era adolescente, isso vocês podem achar até na internet, creio que possa ainda achar, numa noite bem quente, a cidade inteira ficou sem energia. A cidade inteira, Jacareí ficou sem energia. E aí fui para casa, a gente morava num lugar alto, e nós vimos aqui, São José, todo mundo viu. Depois teve gente que falou, saiu nos jornais, nós vimos diversas luzes que corriam pelo céu. Diferente de hoje, aqueles canhões não era. Era uma coisa muito rápida, que ia, que voltava, que... Interessante, no mínimo interessante. Dizer é um OVNI? Não sei. Se vocês procurarem em notícias mais antigas, vocês vão encontrar isso, porque isso foi visto pela cidade inteira, e foi visto em São José, acho que até em Santa Branca. Foi visto isso no céu, que eles corriam para lá e para cá, eram diversos, nunca houve uma explicação, ninguém deu uma explicação nenhuma a respeito disso. É ou não é? Não sei dizer. Foi um fenômeno, de fato, foi um fenômeno inexplicável, visto por tanta gente. Conheço muitas pessoas sérias que disseram que já viram. Sérias, não é pessoa assim que... Porque tem gente que... Eu tinha um professor que dizia assim, eu não acredito que a pessoa viu, eu só não acredito que apareceu. Entenderam, né? Então, isso sim, tem gente que vê demais, né? Tem um pessoalzinho aí que vê porque bota uma fumacinha pra dentro, e tem gente que vê porque a cabeça vê tudo, né? Mas isso eu vi com uma cidade inteira, entendeu? Minha família, eu vi com a cidade inteira, São José, tudo, faz muitos anos, era adolescente. E agora, existe? Não sei dizer, eu creio que sim, eu não sei se eles ficam passeando pelo espaço. Eu acho assim também um pouco de exagero. Tem um programa que ele fala, eu me esqueci o nome, sabe? Mas tipo assim, programa de ET. Mas parece que a gente nunca fez nada. Pirâmide do Egito foram os ETs, não sei o que foi os ETs, tudo é ET. Inclusive eles pegam até coisas da Bíblia, vocês acreditam? Eles falam lá, tem uma roda, né, que gigantesca que Ezequiel vê, então eles falam que é o disco voador, que Elias foi levado. Eu já acho fantasioso, porque... Primeiro, ali tem muito de simbólico, muito de simbólico.
Então, falar foi isso, assim, acho que daí é exagero, a estrela que guiou os magos, parece que... Então, nós somos guiados por ETs. Aí eu já não acredito não, sabe? Eu acho exagero mesmo. Mas que eles possam existir, uma suposição que, ao meu ver, bem provável, muito provável. É esse fenômeno que eu cheguei a ver com uma cidade inteira. Não tem explicação até o dia de hoje. Muitas pessoas falam, como eu não conhecia isso, mas é muita gente em muitos lugares, e não é de hoje. Isso aí vem atravessando séculos. Né? Tem fenômenos que foram registrados na época por escritores. Na Alemanha teve um que as pessoas viram basicamente o que nós vimos, de luzes que dançavam pelo céu. Hoje pode dizer, não, mas hoje tem a tecnologia, alguém fez alguma coisa. Pode ser. Mas naquela época não tinha tecnologia nenhuma. Você sabe que isso é dito até nos escritos de Cristóvão Colombo, quando ele viu no mar as luzes que dançavam e que entravam dentro da água. Isso tem nos escritos de Cristóvão Colombo. Então, vai dizer que era tecnologia em 1400 e alguma coisa? Então, mas, sabe, eu acho que às vezes as pessoas têm medo disso porque tira a nossa segurança, né? Primeiro, tira um pouquinho do nosso orgulho, não somos os únicos. E tira um pouco da nossa segurança. Se tem, quem são? Que querem, né? Como vivem? Você sabe que até em termos de religião, porque Cristo veio para a Terra, mas e em outros lugares ele foi também? Então, isso vai ser respondido. Se existir, talvez a gente tenha contato, se existir, tudo isso vai ser respondido. E Deus tem um propósito para tudo, né? Eu acredito que Deus é o criador de todas as coisas, mesmo que exista, que tenha outros mundos, outros planetas por aí, com habitados, que eu digo, né? Parece que no nosso sistema solar não se conseguiu comprovar isso, né? Mas não existe só o nosso. Então, vai saber. A física quântica dá umas pistas. Fala, inclusive, até de portais. Porque hoje, para você chegar em determinado lugar, tem que viajar a velocidade da luz. Nunca chegaria. Mas existem coisas que vão além da velocidade da luz. Existem portais. Também na minha infância falava muito do Triângulo das Bermudas. Nunca ninguém explicou. Aviões que sumiram, navios que sumiram, o que era aquilo? Um portal? O que tem aquilo? Cadê? Por que nunca apareceu? Então... Mas ainda volto a dizer, nós temos muita coisa na Terra para resolver entre nós seres humanos. Quem sabe um dia a gente esteja bem preparados mesmo para conversar com os outros de outros mundos, né? Por enquanto, nós temos que dialogar entre nós, eu creio, né? Que está difícil. Padre, tem uma pergunta aqui que é um pouquinho mais extensa, um pouquinho mais filosófica também. A fé cristã compartilha a ideia de que existe uma ordem no universo. Sim. Na qual todas as coisas e pessoas atingem seu potencial máximo quando estão fazendo aquilo que foram feitas para fazer. Na verdade, isso já é a primeira pergunta, né? Fiz a intenção de afirmação, mas já é a primeira pergunta. Então, se existe uma ordem no universo que as pessoas podem atingir um potencial máximo fazendo com uma certa vocação, a pessoa atingiu aquela vocação, se ela está fazendo o que ela foi feita para fazer, ela existiu para aquele propósito, digamos que essa é a primeira pergunta, né? E aí tem um exemplo aqui, por exemplo, o senhor nasceu para ser padre. Caso seguisse outro caminho, mesmo que fosse um caminho bom, um matrimônio, não cumpriria totalmente com o plano de Deus para a sua vida? Isso aí está no campo do mistério, dizer que Deus determinou que as pessoas... não sei, dá a impressão sim, que a gente é uma espécie de um robô, de uma criatura que foi programada. Tipo uma formiga, né? Formiga é formiga em todo lugar, só muda um pouco os tipos de formiga, mas você pega uma formiga, essa saúva. Se tiver saúva nos Estados Unidos, tiver na China, elas vão agir do mesmo jeito. Elas não serão saúvas chinesas vivendo de maneira diferente. Elas farão a mesma coisa. Então, para os insetos, até para os animais, existe o puro instinto, né? Que leva elas a viverem desse jeito. Para nós, não. Existe o livre-arbítrio. Eu creio, sim, que Deus tem propósito. Lógico que Deus tem propósito, né? E a gente percebe isso nos gostos, da vontade, no que atrai a gente. Eu vejo que é aí que Deus fala, mas isso não significa
eu tenha que fazer aquilo, porque se eu tiver que fazer aquilo e não ser feliz fazendo outra coisa, então existe uma programação, e aí eu deixei de ser livre. Eu creio que existe um propósito, eu creio que Deus ele vai mostrando, né, de que forma, digamos assim, eu me realizaria mais, né? Agora, mas não vejo que Deus só tem plano A. Pode ter plano B, C, D e F. Deus não é limitado por isso, né? Veja, quando o ser humano peca, qual é o propósito de Deus na criação do ser humano? Que ele fosse feliz. Qual é a realidade? O ser humano faz escolhas de não felicidade, mas veja que Deus vai aparecer, vai trazendo possibilidades de ser feliz. Então, eu creio que ainda que exista um propósito, é propósito plantado dentro da gente mesmo, não tem como negar, né? Cada um de nós parece que tem assim no palco do mundo um papel, mas eu não creio que se você não cumprir aquele papel, você vai ser infeliz ou menos feliz. Não, o que é bom, o que faz, só o que não é bom, porque eu vejo, por exemplo, colegas, né, meus que um dia sentiram um chamado, tanto quanto o meu. Eu conheço histórias vocacionais maravilhosas, mas depois deixaram, casaram, sabe? Ou deixaram. Então vai dizer assim, bem, eles estavam equivocados? Agora estão certos, ou agora estão equivocados e antes estavam certos? É que a gente acaba pensando assim, né? Principalmente em relação à vida religiosa, consagrada, sacerdotal, que ela é mais excelente que os outros tipos de vida. Ela não é mais excelente que os outros tipos de vida. Ela tem uma missão especial, mas não mais. Até porque, imagina, se todo mundo fosse padre freire, acabou o mundo. Não é desse jeito. Então, não vejo que é por aí, não. Então, se a pessoa, porque eu conheço ex-colegas, colegas, né? Mas ex-ministros, ex-padres, alguns de fato não se encontraram muito. Você percebe assim que não se encontraram. Outros sim. Eu conheço um que está extremamente feliz, ele tem a sua esposa, ele tem acho que 4 filhos, é diretor de escola, está muito feliz. E a história vocacional dele para ser padre é muito bonita. Sabe, ele de fato, eu creio que ele foi chamado, ele vivenciou isso de maneira muito honesta, sabe, no tempo, ele saiu, ele não foi assim que ele estava ali, estava com outra pessoa, né, vivendo vida dupla, não, ele saiu, depois de um tempo ele conheceu uma mulher, casou, hoje eles conseguiu a dispensa, a igreja dá a dispensa, casou e está feliz, ele falou, não, para mim foi um tempo de serviço que valeu muito, mas hoje eu estou muito bem no que eu estou fazendo. Tem gente que não. Como também tem gente que parece que foi chamado, está no ministério e não está bem, como não está bem no casamento. Os seres humanos, tem coisas que a gente não entende muito bem. Mas eu não creio assim numa espécie de um destino, né? Nós não somos nem no destino divino, nós não somos regidos por destino divino. Nós temos propósitos. E a gente pode ou não cumprir, mas de fato a gente não cumprir aquele, eu não creio que Deus nos abandonou, não fez minha vontade, então fiquei com raiva, né? Tô magoado. Não, tá bom, então vamos. Quando é parecido assim com o Waze, né? Ele manda você entrar numa rua, aí você entra na rua, ele refaz a rota. Se a tecnologia é capaz disso, Deus não seria? Não é verdade? É para entrar aqui. Eu, pelo menos, eu não me dou muito bem com essas coisas. É para entrar aqui, quando eu vi, já foi. Refazendo a rota. Então, é o tempo todo refazendo a rota. Então, Deus pode refazer a rota da gente, né? Padre, na direção dessa pergunta mesmo, é mais uma curiosidade. Se o senhor não fosse padre, qual profissão o senhor gostaria de exercer? Olha, eu creio que uma profissão na área de humanas, né? Talvez professor, né? Eu tenho até registro no MEC, né? Para ser professor de filosofia, de história. Eu gosto muito de história, Sempre gostei, sou curioso, mas hoje curioso sem tempo. Então não leio muito mais coisas, mas eu gosto. Quando eu estava lá no Jardim Satélite, tinha esqueci o nome dela, que sempre me dava livros de história, Napoleão, tudo eu gosto muito. Assim, quando eu viajo, eu gosto de ir em museu, eu gosto de ver, sabe, de saber as coisas antigas. Acho que eu seria um professor de história.
Também talvez psicologia, que eu acho muito bacana. Uma vez eu ganhei até uma bolsa para fazer, não foi possível, já era padre. Eu gosto bastante, né? Também tá da linha da logoterapia, que é uma linha, fala do sentido da vida, eu gosto bastante. Fiz o curso da logoterapia, não sou psicólogo, mas fiz o curso, né, da logoterapia. E eu gosto bastante. Talvez isso, eu não sei dizer. Mas acho que numa linha de humanas. Eu acho que isso também está muito na gente, né? Eu, por exemplo, não me dou bem com a área de exatas, assim, eu não gosto, não tenho muita paciência, assim, para essas coisas, não. Mas para a área de humanas eu gosto. Então seria nessa área, eu creio. Padre, eu não vou fazer essa pergunta para o sacerdócio, como está aqui, porque eu acredito que não, mas quando o senhor estava no processo de formação, no seminário, que é um tempo propício para recalcular a rota, né? Para talvez ali discernir que não é isso, de fato. Em algum momento, antes de ser sacerdote, no seminário, o senhor recalculou a rota? O único momento, e não foi um recalcular assim de maneira racional, foi emocional. Foi um capricho, né? Por uma coisa que aconteceu e que eu não gostei dentro do seminário, eu pensei em deixar. Falei assim, eu vou deixar. Já estive no seminário e deixei, né? Estive no seminário franciscano antes. Fiquei lá um ano, acho um ano e pouquinho, depois... Mas lá eu percebi que não era meu lugar, entendeu? Percebi mesmo, fui percebendo que não era ali. Depois eu entrei no seminário da diocese, anos depois, e não foi uma questão de lugar, foi uma questão mesmo de maturidade. Então houve uma imaturidade de uma pessoa, né, um reitor que me falou uma coisa que eu não gostei. Falei assim, não sou criança, para ele falar assim comigo. E era uma pessoa que eu admirava muito, admiro muito. Aí pensei em deixar, sabe, ensaiei e tudo mais, e eu ia fazer isso no final da missa. Eu já tinha avisado a minha mãe, arrumei minhas coisas e tudo. E ele tinha uma espiritualidade muito grande. E naquele dia, às vezes, o que ele fazia? Quando depois da consagração, ele ficava ajoelhado, não levantava. Então a gente entendia que era um momento de adoração. E ficava muito tempo, acho que mais de meia hora assim, na consagração. E naquele dia não acabava nunca. E quando você quer fazer uma coisa, você fica nervoso, né? Você fica agitado, você não consegue prestar atenção. Mas não tinha o que fazer. Eu falei, então eu vou esperar, né? Bem hoje que foi fazer essa adoração. E Deus foi falando comigo. Aquele negócio de falar. Deus falou assim, olha, se você não consegue suportar algo que não tem importância, você sabe que não tem importância, é só capricho, como você vai suportar a vida em qualquer outra coisa? Qualquer outra coisa. Vai casar, vai como diz assim, comprar uma bicicleta, né? Como que você vai suportar a vida? E aí eu percebi o tamanho da infantilidade, sabe? O tamanho da imaturidade, tamanho assim da vaidade também. Uma série de coisas que me fez pensar naquele momento que eu estava errado. Se eu fosse sair, teria que ser por não me encontrar naquele caminho, não por bobeira. Teria jogado fora, né? Aquilo, como às vezes pode acontecer. Então foi a única vez e não foi por questões sérias, assim, por uma crise. Não, eu nunca tive assim uma verdadeira crise, né? Às vezes eu tenho vontade, por exemplo, né, de não ser mais pároco, né? De me dedicar um pouquinho mais a outra coisa, mas como padre. Mas assim, mas também me coloquei a serviço da diocese e eu não sou de dizer não e nem de pedir para lugar nenhum, nem pedir para ir, nem para sair. Nunca fiz isso nos lugares onde eu fui, né? O bispo vem, fala, lógico, hoje em dia a gente conversa, há um diálogo, né? Quando eu saí mesmo lá da Paróquia Espírito Santo, ele perguntou, falei, gostaria de uma paróquia um pouco menor, por eu ter ficado lá muitos anos. Mas eu falei, mas o senhor vê, o que tiver precisando, aí eu estava designado para uma outra paróquia e acabei, daí recalculou a rota, né? Porque quem a princípio estava designado para cá, já não pôde vir, aí teve que mudar tudo de novo, acabei parando aqui. Aí eu entendo dessas coisas, não entendo o acaso, não. Eu entendo, assim, uma coisa de Deus. Quando você se coloca nas mãos de Deus, entre aspas, ninguém manda em você.
É Deus que te dirige. As coisas acontecem segundo esse propósito que Deus tem, que você colabora. Mas também, se falar não, Deus calcula a rota, né? Aí, se você colabora, de fato é um propósito. Você percebe depois das coisas que acontecem. Tomando gancho também nessa ponta, a gente comentou um pouco de destino, essas coisas, né? E aí tem uma pergunta aqui que, nas cartas de Paulo, quando ele fala sobre predestinação, nos devem a entender que existem pessoas para as quais existe a salvação e ela vai acontecer, e outras que não. E independente do que seja feito, a pessoa não vai ser salva, algo nesse sentido. E aí, como entender melhor esse conceito, né, de predestinação? Esse não é um conceito católico, esse é um conceito calvinista, que vem do protestantismo, e não é do protestantismo todo. Ele veio de Calvino, João Calvino, né, que foi um dos reformadores protestantes de Genebra. Ele leu um único texto que está em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, e não fala exatamente de salvação, fala de predestinação para ser feita a imagem e semelhança de Cristo. Não diz de salvação, até porque se você pega versículos, você forma o que você quiser. Né? Tem um pastor, ele diz assim que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. A primeira vez que eu ouvi ele falar, eu falei, nossa, que absurdo, né? Mas toda heresia tem uma base bíblica. Toda heresia tem uma base bíblica, né? Agora, a Bíblia é tirada do seu contexto. Então você pega um texto, né? Às vezes um aplicativo, hoje nós diríamos um aplicativo para uma determinada situação. Veja, por exemplo, aquela questão lá do véu, né, que Paulo fala que a mulher deve usar o véu. Em um único lugar, Corinto, porque lá havia um templo dedicado a Vênus, né, e o Afrodite, que lá no alto do morro, então, havia chamadas prostitutas sagradas. Elas tinham o cabelo solto. E elas desciam, né, porque com o cristianismo foi crescendo dentro da cidade, os homens pararam de subir lá, porque eram relações sexuais dentro de um templo, né? Da fertilidade, era isso. Aí elas desciam com os cabelos soltos e ficavam debaixo de arco chamado porneias, onde veio parar a pornografia. E as mulheres cristãs, não, nós somos livres, então a gente se veste e anda do jeito que a gente quiser. Elas começaram a tirar o véu, que acho que calor, não sei qual o motivo, elas começaram a ser confundidas. Aí, logicamente, os pais, os maridos, os namorados começaram a reclamar para Paulo. Aí Paulo fala assim, por que não fala só isso? Obedeça seus pais, obedeça seus maridos. Aí ele fala, usem isso, mas não fala em outro lugar. Então, é um aplicativo. Então, eu não posso pegar o aplicativo e dizer que é para a igreja toda. Pode ser um costume, como já foi. Mas dizer que é obrigatório e tem a ver com relacionamento com Deus, não. Era uma coisa muito pontual. Então, quando Paulo fala, ele fala em relação a ser semelhante ao Filho de Deus, não como um destino que Deus obriga, mas como digamos assim, uma meta, um ponto de chegada, não pode ser tirado do contexto. Até porque Jesus ele fala assim, eu vim para que todos tenham vida e tenham abundância. Se é todos, é todos. Eu não me lembro, se não me engano é em Tito, não me lembro. Diz assim, que a vontade de Deus é que todos se salvem. Todos se salvem. Posso até ver depois. Todos se salvem. Nós vemos Cristo mandando ir por o mundo inteiro e fazer todos os povos discípulos. Para quê? Se ele já tem. Porque no calvinismo é isso. Então, eu sou salvo, você não é salvo, você é salvo, ele não é salvo. É assim. E não adianta fazer nada, que você não vai. Quer dizer, Deus, até Deus poderia fazer isso, Deus é Deus. Mas eu vejo que o amor dele é tão grande que ele não faz isso. Porque ele criou a todos nós. Então, o Breno vai ser salvo, mas Paulinho não vai ser. Por que não? O que o Paulinho tem que ele não vai? Não, é minha vontade, isso é capricho. Não vou salvar, acabou. Ele pode, ele é Deus, ué. Né? E o que a gente ia discutir? Nada, tinha o que dizer, não vai, né? Mas eu não vejo que Deus faz assim, eu vejo que Cristo não veio morrer por poucos. Veio morrer por todos, né? Se vai aceitar ou não é outra história. Aí sim, mas veio morrer por todos. Então não dá para tirar essa parte aqui e dizer que nós somos predestinados para a salvação. Alguns para a salvação e outros para a perdição. Isso é um pensamento calvinista. Até mesmo os calvinistas, hoje herdeiros do calvinismo é a igreja presbiteriana. Até eles já questionam isso aí. Não é um ponto comum nem entre os calvinistas, os presbiterianos, essa
tese de Calvino, que foi rebatida por Lutero, que são conterrâneos, e principalmente por um cara chamado Jacobus Arminus, que combateu isso com bases bíblicas também, né? Até chama no mundo protestante arminismo. Então, para dizer, não é isso, mostrando outras partes. Então, a Sagrada Escritura tem que ser vista em conjunto. Porque se ela não for vista em conjunto, você pega, por exemplo, até mesmo você fala que Cristo não é Deus, que foi o caso do arianismo. Quando Jesus falou, o Pai é maior do que eu. Sim, mas no campo da salvação, a gente chama economia da salvação. De fato, ele vem aqui subordinado ao Pai e até mesmo precisa do Espírito, mas não como Deus. Mas se você pega isso e não vê o resto, pronto, né? Cristo não é Deus, é subordinado. E é o que levou o arianismo. Os testemunhos de Jeová são herdeiros, né? E eles falam que Cristo não é Deus, né? Inclusive mudaram a linguagem da própria Escritura para isso, quando fala, no princípio era o verbo era Deus. Interessante. Padre, existe alguma pessoa que o senhor admira, que o senhor se inspira? Tirando a nossa maior referência, né, o Senhor, fora ele, existe alguém que o senhor se inspira, se admira, ou até mesmo gostaria de conhecer ou ter conhecido? Você fala assim, um santo... No âmbito geral. Eu admiro muitas pessoas. Uma pessoa assim, que está aqui entre nós ainda. Padre Jonas Abib eu admiro muito. Frei Vitório Infantino eu admiro muito. Um padre já falecido, Primitivo Baltazar, admirava muito esse padre, né? Pela espiritualidade, pela experiência com Deus. Padre Jonas Abib mesmo, aprendi muito com ele, cresci espiritualmente com ele. Frei Vitório Infantino, que eu conheci, que já era de uma outra linha, não era assim uma linha carismática, mas me influenciou muito. E outras pessoas na vida da gente, né? Um casal, até acabou de falecer, ela foi minha madrinha de ordenação, Tonhão e a Vilma, né? A Vilma faleceu de Covid agora há pouco tempo, ele ainda está vivo. Foram também grandes mestres. Assim, assim, na Bíblia tem um que eu admiro muito, que é o apóstolo Paulo. Admiro muito, assim, me identifico em muitas coisas, sabe, com ele, porque, olha, veja, ele passou a perna nos 12 apóstolos, em termos de ser uma pessoa, assim, decidida. É lógico, ele tinha um temperamento difícil, ninguém trabalhava com ele, sabia trabalhar em equipe, era assim muito impulsivo, tanto é que no início do ministério dele, ele teve que ser retirado às pressas pelos próprios cristãos, ele põe em perigo todo mundo, porque ele chegou, como disse, com os 2 pés, né? Aí tiveram que tirar ele de cena, porque iam matá-lo e iam matar todo mundo também. Ele não tinha muito discernimento. Mas depois ele vai crescendo, ele vai amadurecendo. Agora, ninguém teve maior ardor do que ele na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, assim, em termos de missão, né, que eu falo. Ninguém teve maior ardor do que ele, porque ele é fantástico. Então, é uma pessoa que eu gostaria de ter conhecido, espero um dia conhecer no céu, né? E admiro demais, assim, ele. Admiro também um que é no mundo franciscano, que é São Bernardino de Sena, que era também um grande pregador do Evangelho. Ele não media esforços, né, para pregar. Imagina aquele tempo, não tem o que a gente tem hoje, né? Olha, nós estamos aqui, né, usando meios de comunicação, e ele tinha uma voz fraca, né? Ele pediu a Deus que lhe desse uma voz forte, e Deus deu a ele uma voz de trovão. Da noite para o dia, ele não fez nem fonoaudiólogo. A voz dele engrossou e ele tinha um poder, assim, um vozeirão. Eu admiro muito, assim, e tantos outros também, né? Porque eu acho que, na verdade, o mundo não começa quando você chega. Tem muitos antes de você e terão muitos depois de você. Em lugar nenhum. Esse negócio, eu cheguei, mesmo numa paróquia, eu cheguei, eu sou a sensação. Isso não existe, né? Antes de você tem muita história que rolou para chegar ali. Depois de você vai ter muita história também. Em tudo no mundo a gente não chega, olha, eu cheguei agora, antes de mim ninguém. Isso não existe. A gente é devedor de muita gente, começando dos nossos pais. Nós somos devedor deles, somos devedor da história, somos devedor de muita gente, né? Também aprendemos também com o erro de muita gente. Somos devedores, né? E no campo espiritual nós somos devedores, eu creio,
dos personagens bíblicos, todos eles, né? Maria, com seu sim, Paulo, Pedro, somos devedores dos santos padres que nos ajudaram a entender um pouco a doutrina, dos santos da igreja, que ao meu ver são pra gente, são pessoas de inspiração, né? Eu não concordo muitas vezes em terem meio que paganizado os santos. Aquilo que era o que os deuses pagãos faziam, os santos passaram a fazer. Mas eu acho que tem um pouco de sincretismo em tudo mesmo. Mas assim, enquanto nuvem de testemunha, pessoas que inspiram a gente são fantásticos, né? Cada um deles com seu jeito de ser, na sua época, da sua maneira. E eles são fantásticos. Todos eles apontam para o mesmo caminho, né? O caminho da possibilidade de você também se entregar a Deus como eles, né? Legal. Padre, algumas dessas pessoas já partiram, né? E elas ganharam a sua admiração por conta de algo, né? Que elas desenvolveram, que elas aprenderam, e isso chamou sua atenção e ganhou a sua admiração. É possível o ser humano continuar se desenvolvendo no céu, ou a partir do momento que a gente morre, a gente não desenvolve mais? Eu acredito que é só isso que vai acontecer. É desenvolver no céu. Caso contrário, o céu será algo muito chato, muito maçante. Você chegar... Porque ninguém está pronto. O ser humano, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. O que quer dizer isso? Ele tende para o infinito. É isso que quer dizer. Porque Deus é infinito, né? Deus é infinito. E nós somos também, em certo sentido, infinitos. Por quê? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Jesus, ele não fala muito de céu, como nós falamos. Céu, lugar, né? Existe o céu, lógico, mas a gente entende céu, lugarzinho meio tipo uma rede preguiçosa para deitar. Não é isso? É assim, a pessoa, eu estou muito cansado, vou descansar no céu. Tá bom, uma semana de descanso já deu, né? Agora, bilhões de anos, nunca sair daquele descanso. Eu não vejo, acho que é uma coisa chata, uma ideia chata de céu, uma ideia... E não é bíblica também, não é bíblica de céu. É lógico, o céu é apresentado na Sagrada Escritura como um mar de cristal, como ruas de ouro, mas é simbólico, é tudo simbólico. É aquele lugar que você encontra pedras preciosas numa maçaneta de porta lá. Você encontra 12 portas, só tem 12, não tem mais nada. Então veja que é tudo muito simbólico, tudo. Agora, Jesus ele define o céu de outra maneira. Ele não diz assim que é um lugar para você estar, mas ele fala que é conhecimento, aprofundamento de conhecimento e relacionamento. Ele diz assim, a vida eterna é esta. E Jesus veio trazer vida eterna, não veio trazer céu. Até porque, se ele viesse falar de céu e de vida continuada para sempre, ele já teria chegado atrasado. Porque os egípcios foram assim mestres na questão da vida pós-túmulo. As pirâmides e tudo mais, as histórias que eles tinham, os gregos também, do jeito deles, acreditavam no Campos Elíseos, né? Acreditavam em toda aquela coisa arada toda, e todos os povos falavam disso. Jesus falou, eu vim trazer vida eterna. E vida eterna não é lugar, vida eterna é conhecimento. Ele mesmo define assim, a vida eterna é essa, que conheça a ti, o Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Então eu vejo o que vai nos alimentar, e vai nos tornar, e vai nos fazer crescer, vai nos aprimorar cada vez mais, né? Eu não vejo o céu como você chegou lá, pronto, acabado. Sim, em certo sentido, nós não vamos estar livres do pecado, nós vamos estar livres das nossas limitações físicas, psíquicas, lógico que sim. Mas espiritualmente nós precisamos ser alimentados. O céu também é apresentado como lugar de banquete. E nós vamos precisar de comida? Não, Jesus ele comeu alguma coisa para mostrar para os discípulos que estava vivo. É uma forma de dizer, eu estou aqui. Mas ele tinha necessidade mais de alimento, que ele não tem mais uma função para isso. Mas ela fala vai ter banquete, carnes gordas, vai ter aquela coisa toda. Era para salivar mesmo as pessoas que só comiam uma vez por dia. Mas não é esse o sentido. Vai ter conhecimento de Deus. Isso vai nos alimentar. Isso é vida eterna. Jesus fala, a vida eterna é essa. Conheça a ti, ó Pai, e a Jesus Cristo que enviaste. Então é isso que nós vamos ter para sempre, ao meu ver. Porque senão vai ser muito chato. Eu acho assim, eu não gostaria pecar num céu assim chatinho assim, né? Então, e o que seria o inferno? Que é o contrário. É o não conhecimento, é o não desenvolvimento do ser.
Mas também, né, nós já superamos a ideia do lugar de fogo, do diabo, cutucando o traseiro do pessoal. Não é isso também. A Bíblia nunca mostrou assim. Ela fala do afastamento de Deus. Mas o que é afastamento de Deus? Deus não está em todo lugar? Se Deus não está no inferno, então Deus é um Deus limitado. Mas se entender como lugar, e Deus está lá, é meio esquisito também dizer isso, não é? Que Deus está lá. Não, Deus está sempre em tudo, mas as pessoas não conseguem, digamos, absorvê-lo. Isso que vai ser o inferno, o não conhecimento, quer dizer, o achatamento do ser para sempre, né? Se a misericórdia de Deus não agir diferente, mas sobre isso nem quero falar, porque eu acho que daria confusão falar, né? Mas eu acredito assim que eu acho que o inferno é eterno, acredito que seja para sempre, né? Então é uma coisa, quer dizer, a gente tem que entender, né? É melhor aquilo que aparece no livro do Apocalipse. Foram lançados no lago de fogo, já não são mais. Aniquilamento total do que você viver com o seu ser sem poder crescer. Não vejo que Deus faria isso, né? Por isso que no livro do Apocalipse aparece o aniquilamento do ser. Se ele não pode crescer, ele se aniquila, né? Tem uma pergunta aqui, padre. O que o senhor diz a respeito dos anjos da guarda? Olha, a Bíblia não fala de anjos da guarda, né? Ela não diz que a palavra anjo da guarda não aparece. Ela aparece, que eu até anotei aqui, isso aqui que vocês tinham me mandado, ela diz assim, primeiro fala de anjos, né? O tempo todo. Desde o início, já tem um anjo que guarda o paraíso, o livro do Apocalipse, anjo. Algumas vezes a palavra anjo, ela é sinônimo do próprio Deus. Quando fala o anjo do Senhor, não é bem um anjo, um outro ser. É o próprio Deus, o anjo do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, também fala de anjos. Jesus falou de anjos. Então, os anjos existem, faz parte da nossa revelação. Não usa a palavra anjo da guarda, né? Cada um tem o seu anjo, mas dá para tirar uma conclusão aqui de Mateus, capítulo 18, versículo 1 a 10, que fala que os anjos estão ao redor das crianças. Né? Os seus anjos contemplam o Pai. Então daí que eu creio que a igreja tirou, mas essa ideia do anjo da guarda, com esse nome, entendeu? Anjo tem, mas nós temos na tradição Santo Inácio, São Clemente, Santo Irineu, Clemente de Alexandria, Atanásio, Basílio, Gregório, tantos outros. Tem uma lista aqui que vai ficar parecendo lista antiga de telefone, que muitos nem sabem o que é. Mas, assim, é muita gente falando, né? Então, não é possível que tanta gente tenha tido uma intuição que não seja verdadeira. Eu creio nos anjos e creio no anjo da guarda, naquele anjo que nos acompanha. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Né? Tá do nosso lado. Tem cada história, gente, cada história. Uma vez até vivi uma história assim, que é verdade ou não sei dizer, né? Mas eu me lembro que uma vez era a gente falando sobre os anjos lá em Santa Branca. Aí entrou um rapaz assim diferente, entrou pelo meio da igreja, sentou e ficava sorrindo. Daqui a pouco, em cidade pequena, né? Ele ficou e ficava sorrindo. E a gente, era um seminário, falava sobre os anjos. Daqui a pouco ele levantou, passou no meio de todo mundo assim, e nunca mais e ninguém sabia o que era. E todo mundo só tinha uma única impressão: não era uma pessoa normal, não era parece um ser daqui. Então, é uma impressão nossa? Pode ser, mas ninguém conhecia de onde veio, por que sentou e só ficou até o final daquela exposição. Pode ser uma manifestação de anjo? Acredito que sim. As histórias sobre anjos são as mais diversas, Eu conheci um caminhoneiro que ele caiu num buraco, assim, o caminhão e um lugar assim que não tinha como, ninguém veio, nem ele ia ficar lá. E ele quebrou a perna ao cair, né? Aí ele disse assim que vieram 2 rapazes e eles desciam pelo morro. Assim, desciam assim como, sabe, que nem anda uma lagartixa na parede. Eles iam descendo assim, descendo normalmente pelo morro, e eles traziam uma espécie de uma peneira, e assim, colocaram a peneira debaixo do meu corpo flutuou em cima da peneira, eles subiram comigo e me colocaram na estrada. Há muito tempo eu ouvi esse testemunho.
Você escuta isso e fala, isso não é verdade, né? Mas né, você pensa, não, acho que ele estava sonhando, dormiu. Ele falou, não, eu fui consciente para o hospital. Foi isso que aconteceu. 2 rapazes desceram com essa peneira e quando eles colocaram embaixo do meu corpo flutuou. E daí ele disse assim, minha mãe sempre ensinou a fazer aquela oração, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Ele não tinha dúvida que tinha sido uma manifestação angélica. E tem, olha, tem. Eu acho que a nossa fé não baseia em nada disso. Só estou contando como experiência que eu vi. Não baseia nisso aí, mas baseia na palavra de Deus, na tradição da nossa igreja. E tanto uma como a outra fala tanto dos anjos, não usa o nome anjo da guarda, isso aí veio depois, mas usa o nome anjo e eles são protetores, né? Inclusive de países, por exemplo, o arcanjo Miguel é o anjo de Israel. Ele é o anjo de Israel, mas tinha o anjo da Pérsia. Enfim, segundo o que... Agora, tem algumas tradições, algumas coisas antigas. Fala do coro dos anjos, né? Dos anjos, o que cada um faz. Dá nome a um monte de anjos. Livros apócrifos, por exemplo, o livro... é um livro antigo, de Enoque. Ele dá nome para um monte de anjo, que não é aceito na Bíblia, mas foi aceito. Até o início do cristianismo foi rejeitado. Ela fala um monte desse mundo angélico. Enoque viajava o tempo todo pelo espaço, né? E fala que ele... Olha para você ver, né? Que conclusão pode tirar. Ele diz que ele viajava a bordo de uma coisa assim redonda. Vai saber, né? Padre, um dos assuntos que eu fico mais fascinado em ouvi-lo falar é sobre o Espírito Santo, mas especificamente sobre a oração em línguas. Concretamente, tem algo assim na sua vida, de maneira notória, o senhor consegue identificar como um fruto da oração em línguas? Tem, não só algo, né, mas algos, né? É assim, eu tive essa experiência de oração em línguas há muitos anos atrás, 1981. Sempre rezei em línguas, né? Mas não com certa regularidade. Mas em grupo de oração, algumas vezes, sabe, assim, para terminar a oração como é? Rajada de oração. Pronto, acabava. Depois eu li um livro chamado Andando no Poder, né? Andando no Espírito, Andando no Poder, onde uma pessoa relatava a experiência dela. Eu comecei a fazer experiência, no mínimo 1 hora por dia, orando em língua, seja na minha oração pessoal, caminhando, no mínimo. E eu comecei a perceber mudanças em mim, particularmente. Algumas coisas que eu não me dava conta de estar em mim, que não eram boas, começaram a aparecer. A gente tem, depois de um certo tempo, assim, como fala, uma espécie assim de mexe com as emoções da gente. Mexe muito com as emoções. Você começa a orar, por isso que a maioria larga. Começa a orar, começa a mexer com as emoções. Aí eu entendo o quê? Que é uma oração, e hoje até a ciência fala disso. Tem um negócio chamado neuroteologia, que só estuda esses fenômenos, fala assim que a pessoa fica mais serena, mais tranquila, aumenta até mesmo a capacidade de pensamento e tudo mais. E eu comecei a perceber que a oração ela foi revelando algumas coisas. Aí lembrei aquilo que fala, né? O Espírito Santo revela o pecado. Algumas coisas, assim, pecado assim, não era só coisa, os negócios que tinha assim, que eu percebi que eu nunca tratei. E veio, e então te dá assim uma guerra de nervos, né? Eu percebi, eu falei, nossa, mas eu acho que isso não está me fazendo bem, né? Não está me fazendo bem, porque está me fazendo isso, mas eu percebi que estava me fazendo ótimo, não bem. Estava fazendo muito bem, porque não era um negócio que vinha, ele ia soltando. Depois comecei a perceber até no meu ministério, sabe? Comecei a perceber mais discernimento, comecei a perceber assim, um pouco mais de profundidade em algumas coisas que eu dizia, que eu entendo assim, em certos conhecimentos de coisas que eu nunca tinha entendido em relação à Bíblia. Comecei a perceber assim, também alguns dons do Espírito Santo que foram surgindo, sabe? Assim, e eu vejo que é em relação ao dom de línguas. Não vejo que é uma coisa mágica, também não é a única coisa para o crescimento cristão, né? Não é, não. Mas é uma parte muito integrante. Senão Paulo não teria dito o que disse. Fala mistérios, edifica a si mesmo.
Ele orava mais do que os outros, eu entendo, não é que ele falava mais língua, ele passava o dia. Por isso que eu falo, eu admiro muito o apóstolo Paulo. Então, o fato dele ter falado do jeito que ele falou, para mim é uma coisa muito forte, né? E eu vejo assim como experiência, é forte. Assim, o chamado, você está perguntando sobre o chamado, parece que o chamado da gente, ele ganha assim algo mais. Você ganha assim, eu vejo assim, né? O seu chamado, até eu brinco que não adianta me pôr para vender uma coisa, eu posso orar em línguas o dia inteiro, não creio que vai sair nada. Não tem um chamado, um jeito para aquele. Mas no meu ministério de padre, principalmente na orientação espiritual, houve assim um ganho muito grande depois de orar em línguas, né? Quando eu venho para a orientação, eu procuro orar uma hora antes em línguas, mesmo quando eu venho para a missa, sendo possível, procuro orar um tempo, então eu percebo que houve um ganho. E não é só um ganho assim no que fala, mas no efeito que faz, né? De tocar no coração das pessoas. Então isso eu percebi que o dom de línguas constante, né? Já tem há muito tempo, mas eu percebi que ele trouxe algo mais. É difícil de dizer assim, se bem que em cada pessoa tem um efeito, mas trouxe algo mais, fiquei mais sereno, fiquei mais confiante, comecei a perceber um pouquinho coisas assim muito escondidas, porque eu creio que é uma oração do subconsciente, né? É uma oração para explicar, tem bem uma explicação, mas eu entendo que mexe no subconsciente da gente e está tudo guardado lá. Há tanto as coisas boas como as ruins. Então, vai vindo para fora. Eu creio que são os mistérios que Paulo fala. Vai vindo e algumas como conhecimento e outras como algo que você tem que lidar com aquilo. Não adianta. Não adianta a gente ficar assim, existem as terapias, mas a palavra de Deus é bem clara. Quem conhece o Espírito do homem, quem conhece o Espírito do homem é o Espírito de Deus. Então não tem jeito. Tem coisa que é muito profunda que eu acho que não tem uma terapia possível. Por mais que ela ajude, sei que ajuda. Mas não tem. Tanto é que eu tenho recebido diversas pessoas diversas pessoas que vêm a mando de psicólogos. Não é uma, não é duas, é muita gente. A minha psicóloga falou para conversar com o senhor. Por quê? Porque até as pessoas percebem que existe um limite. Entendeu? E eu também tenho um limite, porque seria conversou com a psicóloga, vai conversar comigo, então também havia um limite. Mas o dom de línguas faz assim você ir com uma arma espiritual, sabe? E isso tem ajudado muito, bastante mesmo. Eu tenho crescido assim na oração em línguas, não é fácil. Tem hora, né? Assim, é um hábito, você vai tornando um hábito assim, mas tem hora que não é fácil, porque ela mexe muito com a parte emocional. Mas não é um mexer no sentido negativo, é no sentido positivo, ainda que pareça que é. Então eu vejo que a maior parte não aguenta ir muito, muito longe com isso, por causa disso. Nós não estamos muito dispostos a nos conhecer, a nos enfrentar, a querer mesmo mudar coisas na vida da gente. A gente não está, né? A nossa fé fica... Nosso contato com Deus assim fica um tanto na superfície. A oração em línguas joga a gente para profundidade. Isso é uma verdade. Ele joga a gente para profundidade. Você tem que estar disposto a pagar o preço, porque você paga um preço, não é assim, né? Deus te trata assim, tem hora com casca e tudo. São cirurgias sem anestesia. É verdade. São cirurgias, tem horas sem anestesia. Tem hora que você não percebe, acho que a maior parte é com anestesia. Você não percebe, quando eu vi a cirurgia já aconteceu. Mas tem coisa que corta mesmo na carne sem anestesia não, né? Então é ruim nesse sentido, mas no efeito, se você permite, mas tem hora que dá uma resistência. E aí eu vejo que a oração, junto com o jejum, aí ganha oração, jejum e palavra, essas três coisas, assim, cada uma com seu... Até eu fiz aí uma série, né, sobre os hábitos que tem na comunidade também, oração, jejum, palavra, eucaristia, adoração, essas 5 coisas... olha, juntas elas têm um poder enorme de transformação, mas tem que pagar o preço. Primeiro o preço da disciplina, depois o preço de saber que não vai te colocar numa zona de conforto. Outra prática também que a gente comenta bastante na comunidade é o enraizamento.
uma outra prática que tira a gente da nossa zona de conforto, né? Algo natural pra gente. A gente não tá acostumado a não pensar em nada, ficar tenso. E a minha pergunta é, como que foi o enraizamento pra você? Como que foi o começo e quais foram os benefícios que você sentiu na sua vida? Eu sempre gostei também da contemplação, né? Às vezes é assim, por ter vindo da renovação, pensa que a gente todo o tempo tá falando alto. E não é verdade. Eu gosto na minha capela, ficar quieto, sabe? Aí eu conheci um movimento chamado Meditação Cristã. Tinha lá em Santa Branca, uma professora levou, que é mesmo assim ligada à meditação. Você sabe que a meditação, principalmente no mundo oriental, isso é muito comum, né? Entre os budistas, entre os hinduístas, enfim, agora, como que chama agora? É a mente alerta. Mindfulness. Isso. Então tá sendo campo empresarial, tudo mais, enfim. Mas é uma coisa antiga e natural da mente, né? Nós nascemos em silêncio, o universo está em silêncio, você vai na natureza, existe um silêncio, uma coisa toda. E eu aprendi lá também, assim, na meditação cristã, que esse silêncio, ele pode ser focado em Deus. Apesar de você não pensar nada, eles falam assim, você se faz presente para Deus. Entendeu? Deus está presente para você, mas você se faz presente para Ele. Então foi a inspiração também do enraizamento, né? E eu descobri uma outra coisa, né? Lá na meditação cristã, eles usam uma palavra que eles chamam de mantra, né? Usando um pouco dessa linguagem mais oriental. Mantra quer dizer o quebra-mente. Então eles falam assim, o mantra deles é Maranatá, né? Maranatá, Maranatá, até porque cada as vogais, assim, né? Eles dividem Maranatá. Maranatá. Eu fazia isso antes da missa, tinha lá o grupo, eu ia meditar com eles toda terça-feira. Mas eu descobri uma coisa. Quando você faz isso, orando em línguas e prestando atenção do que você está falando, o silêncio é mais rápido. Você entra, digamos, no estado alfa, muito mais rápido, muito mais rápido. E eu li isso, e depois eu descobri isso num escrito, onde um monge que não tinha dom de línguas, ele dizia que se uma pessoa orasse em línguas, ele repetia o tempo todo, Senhor Jesus Cristo, tenha piedade de mim, pecador. Ele falou assim, mas se eu orasse em línguas, eu não precisaria repetir o dia todo. 1 minutinho seria suficiente para me levar onde um dia inteiro me levaria lá. Eu achei interessante. Isso aí, quando, né, vocês são mais jovens, não viram, mas nós tivemos um tempo assim dos cenáculos de São Paulo, reunia 100 e poucas mil pessoas lá, e todo mundo cantava em língua e parava ao mesmo tempo, como se tivesse um maestro, sabe? E tinha, né? Quando parava era um silêncio, ó, imagina, a gente não consegue silêncio em lugar nenhum. E era assim, fazia assim, parecia que não tinha mais ninguém lá dentro. Por quê? Porque acalmava todo mundo. E na neuroteologia eles falam isso, que uma das coisas é a redução do estresse, que a oração em línguas reduz o estresse. Por que reduz o estresse? Porque o estresse é a tensão. Ela diminui a tensão, por isso você ganha mais saúde, a sua imunidade cresce mais, porque o que prejudica a nossa imunidade de tudo, o pior é o estresse, né? Quanto mais estressado, menor imunidade. Você fica chateado com alguma coisa, pode pegar uma gripe, você fica cansado, você pode pegar uma gripe. Agora, diminui o estresse. Por que diminui o estresse? Porque calma a mente. Acalmando a mente, você fica mais tranquilo. Então, eu aprendi isso. Hoje eu uso o enraizamento com oração em língua. Então, eu fico lá um tempinho e vou precisar. Olha, o silêncio ele é de imediato. Ele é imediato. E continuo orando e prestando atenção, né? Mas não tem mais nada na cabeça assim. Fica assim, é uma experiência muito legal isso. Mas esse começo, você sentiu alguma dificuldade? Você comentou a oração em línguas, era uma hora, enraizamento? A dificuldade era da perseverança. Eu achava até que eu rezava muito, não rezava nada. Tudo ilusão, sabe? Porque assim, era tudo muita distração. Distração que eu falo assim, era muito... sei lá, eu tinha que arrumar muita coisa para poder preencher. Aí você ficar fazendo a mesma coisa. Só que eu percebi assim, a princípio, pedi uma disciplina, continuidade, né? Assim, eu rateei muitas vezes, às vezes eu falava, não, é 1 hora, daqui a pouco eu não tinha feito nem 15 minutos, ficava cansado, mas aí o que me ajudou também, que o autor do livro disse que passou por isso que é legal ver se você lê a experiência dos outros, né? Não é exatamente a sua, mas é interessante. Aí ele falava sobre isso, eu falei, não, vou perseverar. E sempre havia uma recompensa da perseverança,
que era assim uma paz, assim, e tudo isso que eu contei para vocês e muito mais, né? E muito mais mesmo. Mas foi um pouco a perseverança no início, de continuar, né? Eu procuro, por exemplo, hoje ficou um pouco mais automático fazer isso, né? Mas às vezes, por exemplo, eu me pego assim querendo descansar, né? E assim também, eu também não sou talibã nessas coisas, não. Não, é verdade, porque esse negócio de você ficar talibã em qualquer coisa, gente, não serve. Entendeu? Eu recomendo, é muito bom, mas, por exemplo, eu estou querendo descansar, não estou querendo orar, eu não oro. Eu entendo assim, não orar nunca é ruim. Não orar algumas vezes não é. Né? Às vezes eu quero, por exemplo, sei lá, eu não sou muito de ver televisão, muito pouco. Às vezes eu quero assistir um filme, também poderia orar, mas eu não quero. Naquela hora eu não quero, eu quero ver o filme, eu não gosto muito de tragédia, eu gosto de comédia, né? Gosto da risada. Porque, né, sempre o meu trabalho é assim, tem muita atenção, porque as pessoas vêm falar muito problema. Então, na hora que você quer ouvir, assim, não é bobagem no sentido bobeira, mas é coisa que você dê risada, né? Então eu gosto de ver ou uma coisinha leve, sabe? Eu ligo a televisão, não gosto de ver, não vejo mais documentário, não vejo essas coisas pesadas, eu não gosto, eu já vivo isso o tempo todo, então eu preciso ter uma coisa mais leve. Então às vezes também eu estou orando, eu sei que eu poderia até orar enquanto eu vejo televisão, mas eu não quero. Então hoje eu sou muito tranquilo sobre isso. Já aconteceu assim de um dia inteiro. Não, eu não quero, hoje eu não quero. E foi muito tranquilo. E eu percebi unido a Deus do mesmíssimo jeito. Sabe, do mesmíssimo jeito. Às vezes eu quero, por exemplo, eu vou lá para a minha capela, mas hoje eu quero mais ler a Bíblia, eu quero fazer uma repetição de alguma coisa. Então eu não quero. Então, tranquilo. Mas assim, mas hoje para mim, grande parte da minha oração, 80% hoje é oração em línguas. E a maior parte das vezes eu não percebo mais. Às vezes eu entro no carro, esse dia mesmo não sei para onde eu fui. Para onde eu fui? Não, já faz um tempo. Fui para Mococa, né? Fui para Mococa e leva acho que quase 3 horas para lá, um negócio assim. E eu comecei a orar em línguas aqui e terminei lá. Eu não tinha percebido, não percebi mesmo. Depois eu percebi que eu estava. E me ajudou demais, que eu fui pregar um retiro para a Providência Santíssima, sabe? E eu percebi assim que foi além do que eu tinha preparado. E foi uma preparação muito boa. Agora eu vou pregar né? Vou fazer uma manhã de espiritualidade para o clero de Piracicaba. Vai estar o bispo, vai estar... Então eu já estou orando, aí já estou em temor, em tremor, né? Porque eu sei como que é. Mas eu confio assim na ação de Deus. Então eu até falei para Padre Zé Maria, né? Foi um outro padre que me convidou, mas Padre Zé Maria está lá, falou, Zé Maria, eu até vou, mas eu quero um horário que eu quero, porque eu entendo que preciso estar com coisa. E indo, se eu for de carro, porque tem um padre aqui que quer me dar uma carona, aí eu vou e volto de ônibus. Mas se eu for de carro, eu vou orando, porque eu sei que é um preparo, né? Só que assim, não é? A gente também não pode pensar assim, agora eu vou pregar, eu vou fazer um preparo. Não, eu acho que a gente tem que viver preparado. Entendeu? Se você pode, muito que bem, mas tem que viver preparado. Você tem que estar, aquilo tem que ser uma constante. Pode ser um negócio que você faz, porque você vai pregar. Eu quero pregar e quero uma unção. Aí você fica lá 1 hora, né? Mas aí já é bem interesseiro o negócio, não é? No fundo é interesseiro. Não, eu vou pregar, tá bom, vou me preparar melhor, mas eu tenho que estar preparado. Porque se eu não puder, aquele momento, tem problema, estou preparado e acabou, né? Eu lembro particularmente, né, até recordando do Luiz Ângelo, no ano passado, na última grande célula que nós tivemos, né, nossa celebração, o senhor esqueceu da celebração, né, dele tentando falar com o senhor, conseguiu, e aí o senhor disse que não estava, que não ia conseguir vir e tudo mais, e eu lembro que ele disse, tá, padre, mas o que eu falo? Não sei. Fala. Mas o quê? Fala. Eu estava no aniversário, eu marquei o dia errado. Eu marquei a outra semana, eu deixo tudo marcado, não esqueço mesmo. Marquei o dia errado e estava no aniversário e não pegava celular, que era no meio de uma roça de uma prima minha. Aí não sei por que motivo, assim, a gente foi caminhando, subimos um morrinho assim, pegou o celular. Eu falei, mas não, hoje não, né? Mas aí eu falei, agora não adianta, tô aqui, eu chegar aí, o povo já foi embora. Eu achei muito interessante que quando ele começou, ele não tinha um tema. Que o senhor disse pra ele, fala qualquer coisa, e ele falou, olha,
eu vou falar sobre a minha vida, sobre o que eu vivo. E eu vi muito isso que o senhor falou, estar preparado, estar em oração, estar em vigilância, estar em contato com a palavra de Deus. E eu vi muito isso aquele dia no Luiz Ângelo e refletiu bem isso que o senhor falou, estar preparado, estar preparado. É exatamente isso, Paulinho. Eu entendo hoje, assim, que a gente não tem. Sabe, hoje até eu tenho meus momentos assim, mas eu sinto cada vez menos necessidade desses momentos. Entendeu? Eu sinto que eu posso dispensar Antes eu não podia não, mas agora eu sinto que eu posso dispensar esses momentos. Mas assim, mas porque você tem que ter uma constante. É um negócio assim, por isso que para orar é necessário, tem que ser uma constante. Porque se não for uma constante, é lógico, a gente alcança isso tendo momentos. Não adianta falar, eu vou chegar nisso e não tenho momentos. Não chega. Sem essa disciplina, de vez em quando também você tem que voltar, como diz, passar de aula, sabe? Não, agora eu preciso dos momentos que já estou perdendo o ritmo. Mas depois que você pega assim, é uma coisa constante, né? Você vê, então você tá, por exemplo, assim, agora eu tenho hora que eu não percebo que eu estava orando em línguas. Não percebo. Daí fala assim, mas automatizou, não tem problema. Se fosse, por exemplo, eu não acho assim legal, por exemplo, rezar o terço automatizado, eu não acho. Porque o terço ele pede uma reflexão dos mistérios. Então, assim, de qualquer jeito, blá, 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 né? Tipo, passa bolinha. Então, não acho legal. Sabe esse negócio, pessoal, querer dizer quantos rosários, tudo mal feito? Não acho legal, melhor nem é nada, né? O próprio Jesus fala sobre isso. É uma oração que não veio... Agora a oração em língua não pede, porque ela não é sua. Ela tem sua colaboração, mas ela é algo interior. Ela funciona sozinha. Por isso que eu acho que ela é fantástica. Porque ela não pede... Você pode orar em línguas pensando, sei lá, hoje eu vou comer uma feijoada. Não tem problema. Não interfere em nada. Se eu for orar pensando numa feijoada, eu vou fazer o Pai Nosso pensando na feijoada, não fica legal. Eu vou ler a Bíblia pensando na feijoada, também não fica legal. Mas se eu orar em línguas pensando na feijoada, fica legal. Porque não independe. Por isso que eu penso assim que gente, uma coisa fantástica, como eu gostaria que a comunidade de fato entendesse e fizesse essa experiência. Nós teríamos uma mudança muito radical. Uma mudança pessoal que refletiria na comunidade. Em tudo. Na oração, na escuta da palavra, na nossa comunhão. Porque reflete. Padre, as perguntas estão acabando aqui. Tenho 3 perguntinhas que são bem bate-bola, sabe? Perguntinhas simples, mais pra gente encerrar. A primeira pergunta é um momento marcante na sua vida. Um momento que vem na sua cabeça, algo que marcou a sua vida, e sempre que fazem essa pergunta é um momento que vem. O momento marcante foi quando uma senhora que não me conhecia, orar por mim, ela me viu no altar celebrando. Isso foi um momento marcante. Foi até mais marcante que a minha própria ordenação, porque foi para mim uma restauração do meu chamado, que eu tinha saído do seminário, não queria voltar mais. E ela me viu e depois se cumpriu tudo que ela falou. Inclusive ela viu letras sobre a minha cabeça, escrito Evangelho. E quando eu ordenei, eu ganhei da minha paróquia de origem uma casula e estava gravado: o Senhor me ungiu ministro do Evangelho e pastor do seu povo. Então, para mim, ela me viu com uma capa. Então, foi um momento mais marcante, assim. Porque eu não conhecia essas coisas, né? Assim, de visão, nada, mas porque me tocou profundamente. E também o dia que eu recebi o batismo no Espírito Santo, foi no mesmo dia, inclusive. Tudo no mesmo dia. Aquele dia eu tive um encontro pessoal com Jesus, eu recebi o batismo no Espírito, teve essa confirmação e tudo no mesmo dia, 3 em 1. As outras 2 últimas perguntas são um filme que você indica, pode ser recente, pode ser antigo, mas é um filme que você indica para os jovens, e um livro. Você me pegou. Pode ser mais de um filme, meu pai, que eu indico, que eu gosto. Você me pegou mesmo agora. Eu vou pro livro ver se eu lembro aqui de um filme, né? Eu gosto de ter assim, muitos livros. Tem um que eu gosto, que chama-se Vaso de Oleiro, né? Vaso de barro, Vaso do Oleiro, que eu gosto bastante. Um outro livro também que eu gosto muito é Imitação de Cristo. Nem tenho mais, mas eu gosto bastante, me ajudou muito.
muito bacana, sabe? Imitação de Cristo, lógico. Todos os livros você tem que um pouquinho trazer um pouco para a realidade de hoje, porque eles foram escritos há muitos anos. Então, às vezes, eles têm uma linguagem, às vezes têm umas propostas que não encaixam mais, né? É isso aí. Agora, filme, eu já assisti tantos filmes, né? Sim. Não necessariamente filme, pode ser uma série, alguma coisa que... documentário, algo do tipo. Eu vi um sobre o Egito que eu gostei muito, né? São documentários sobre a vida dos egípcios que eu gostei muito. Uma coisa que eu gosto muito, eu assisto, eu ver, é sobre mitologia grega. Eu sou apaixonado em mitologia grega, gosto muito, que acho que é uma forma que os gregos encontraram de explicar a vida. Tudo é explicado na mitologia grega. É muito interessante, né? As ideias, o narcisismo, né? O egocentrismo com o Narciso e assim por diante, né? Eu gosto muito. Então eu assisti lá como é o nome dele? Que é lá do Raios lá? Não. Era um rapaz que ele era filho de Netuno. Era não sei o que de Raios. Esqueci. Hã? Ladrão de Raios. Percy, né? Olha, é uma coisa que eu gosto, porque é mitologia grega, assistir os deuses do Egito, mitologia egípcia, gosto também, são umas coisas assim que eu gosto bastante. Eu sou bem saudosista, eu gosto assim de filmes mais antigos, eu acho muito bacana, os filmes do Mazzaropi, né, que é um cara assim fantástico, fazia um humor refinado do seu tempo, tem técnica nenhuma. Agora, eu gostava de Batman, eu não gosto do Batman do jeito que é. Acho um negócio muito pesado assim pra gente, sabe? Um negócio meio de trevas, eu não acho legal mais, né? Mas os antigos eu gostava, assim, da série, o Batman, Dini Eugênio gostava muito, porque eram coisas assim, muito bobinhas. Hoje em dia é de uma bobeira assim enorme, porque não tem técnica nenhuma, é umas coisinhas assim muito infantil, mas eu acho legal, coisas leves, eu gosto. Bom, papo muito construtivo, né? Uma conversa que eu tenho certeza que agregou muito à nossa vida, à nossa espiritualidade, ao nosso conhecimento de Deus. Gostaria de agradecer ao Padre. Padre, muito obrigado pela disponibilidade, ao Brendo, ao nosso irmão de comunidade que está aqui na técnica. Com certeza faremos outros momentos assim, né? Até o Padre mesmo disse que está à disposição para estar conosco, Se né? vocês quiserem, eu gosto. Aí, só que eu falo muito. Não, mas essa é a melhor parte. Até fica o convite, né? Quem tiver sugestões de encontros assim, momentos, até para o uso aqui, a gente está no estúdio da comunidade, né? A gente acabou não comentando isso, mas é o estúdio da comunidade. Então, quem tiver sugestões, podem falar, podem enviar pra gente, enviar pro Padre, a gente conversa aqui também. E é isso. Bom, como considerações finais deste encontro, Padre, o que o senhor diria ou aconselharia aos jovens da nossa comunidade? Olha, buscar Deus é a melhor coisa da vida da gente, né? Nós somos desafiados a muitas coisas na vida, e lógico, são coisas legais, né? Que a gente precisa mesmo, estudo, trabalho, crescimento profissional, aprimoramento, mas tudo isso passa, né? Tudo isso não é eterno, sim. E Deus é eterno, então hoje há uma rejeição muito grande de Deus para a busca de tudo que é passageiro, e a gente vê assim, o que isso tem causado, um vazio. Nós nunca tivemos tanta gente com os problemas mais diversos assim no campo da emoção. Nunca. Esse dia eu vi de um psiquiatra assim na televisão, que a tensão que hoje um adolescente vive com 15 anos é maior do que o que levava uma pessoa para o manicômio nos anos 50. Isso é muito sério. E eu vejo que isso tem a ver, sim, com Deus, né? Tem a ver com Deus. Tudo tem a ver com Deus. Tudo que não é legal tem a ver com Deus. Então, busca Deus, né? De uma maneira serena, tranquila, equilibrada, porque hoje também, às vezes, a busca de Deus não é muito equilibrada, pode adoecer. Tenho visto assim, às vezes eu falo porque eu tenho me preocupado com muitos jovens que estão adoecendo por causa de escrúpulo, por causa de uma ideia errada de Deus que se coloca, e as pessoas não conseguem chegar àquele nível de perfeição e tudo mais, e vem um desencanto, uma frustração muito grande,
e às vezes assim uma autopunição, né? Então busca Deus com equilíbrio. Pessoal, muito obrigado por chegarem até aqui conosco e ó, até a próxima. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Foi muito bom.